Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado, ergam-no. Vamos nos voltar para um texto que lida com destruição e morte. Uma palavra antes de lermos. A Bíblia tem muitos assuntos enigmáticos e difíceis, tanto no Antigo, especialmente no Antigo, mas no Novo também. Por exemplo, Paulo diz que na igreja de Corinto estavam se batizando em favor dos mortos. Há uma disputa quase que infinita em cima do que exatamente seria o batismo em favor dos mortos. Isso é um exemplo de uma miríade de assuntos e de situações que as Escrituras Santas relatam e que são de difícil entendimento. Geralmente os pastores evitam este tipo de texto pela complexidade e dificuldade deles. Mas nós vamos rapidamente considerar uma questão que deixa perplexo muita gente que lê o Antigo Testamento, que é justamente a ordem de Deus de eliminar tudo que respirasse em Canaã. Mas vamos nos voltar para um desses textos, Números, livro de Números, 21º capítulo, Números 21. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arabe, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Versículo 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Essa expressão aí, destruirei totalmente as suas cidades, é a expressão que trata de tomar conta, ganhar na guerra e não pegar despojos. Só para ficar claro. Nós não vamos tomar os despojos, porque numa guerra no Antigo Testamento era comum aquele que vencia tomava os despojos. O gado tomava conta das riquezas. Neste caso aqui ele está dizendo, nós vamos tocar fogo, matar todo mundo. Camelo, jumento, mulher gestante, vai passar tudo no fio da espada e vamos queimar em praça pública tudo. Essa é a expressão que está à luz aqui. Destruirei totalmente, por sinal é o título da reflexão. 3. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas, de novo, destruíram totalmente a eles e suas cidades. E aquele lugar se chamou Hormá. Pai, nos dá entendimento da tua palavra e da gravidade de como tu vês o pecado. Abre nossos olhos, Pai, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ensina-nos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Muitas das coisas que estão descritas no Antigo Testamento são metáforas para o Novo. Por exemplo, aquele cordeiro pascal que era imolado na Páscoa judaica, que toda a família judaica matava aquele cordeiro e comiam na noite da Páscoa. Aquele cordeiro, aquele animal, era uma metáfora, uma imagem do cordeiro Jesus que viria. Tá bom? Então, existe muito simbolismo no Antigo Testamento
que retrata uma realidade maior ou mais importante no novo. E hoje à noite nós vamos ver uma um tanto difícil e cruenta, que é a questão da matança total e absoluta dos inimigos de Israel. Quem são esses que atacaram, que nós acabamos de ler aqui em Números 21, 1 a 13? Quem são? Estes aqui, estas pessoas, cujo rei era Arade, haviam atacado Israel 39 anos antes desse momento que nós lemos aqui. Vocês lembram do episódio de que quando Israel chegou na terra prometida, rapidamente depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés enviou 12 espias, todos vocês conhecem esse episódio. Moisés enviou 12 espias para que espiassem a terra. E aí então esses 12 espias passaram um tempo ali, circularam na terra, trouxeram uvas, cachos de uvas enormes, que somente 2 homens podiam carregar. Enfim, fizeram uma propaganda, mas 10 deles disseram: nós não podemos entrar na terra, os homens da terra são muito fortes, diante deles nós somos como gafanhoto. Eram os gigantes andaquins, os grandes gigantes. 2 dos 12 disseram: não, nós podemos, Josué e Caleb, nós podemos entrar. Mas os 10, a opinião dos 10 prevaleceu. E aí então prevaleceu de tal maneira sobre o povo, que o povo ficou revoltado. Vamos apedrejar Moisés e Arão, vamos apedrejar, porque eles nos trouxeram aqui para morrer, nós não temos como vencer nessa terra. E aí então, diante desse tumulto que se levantou, Deus então mata de praga os 10 espias que influenciaram negativamente o povo, e promete de que toda aquela geração de 20 anos para cima ia passar 40 anos no deserto, ia morrer todos eles de um por um, porque eles não viriam a terra prometida, tendo visto os milagres do Senhor no Egito, tendo testemunhado a abertura do Mar Vermelho, e diante de tamanho desafio ficaram incrédulos. No outro dia de manhã, o povo, nesse momento, no outro dia de manhã, o povo disse: não, nós pecamos, nós erramos, vamos. Moisés disse: vocês não metam a cara, não vão, porque o Senhor não vai com vocês, Deus não está mais com vocês, a arca não irá. Disse: não, nós vamos. E eles ousadamente, tendo pecado no dia anterior, tendo tentado apedrejar Moisés e Arão, pintaram o sete, resolveram a revelia e irem na marra. Quando eles vão na marra, Moisés disse: olha, se vocês forem, vocês vão cair a espada, porque o Senhor não vai com vocês. Dito e feito. Se você quiser, o que eu narrei, Números 14, você leu Números 21, basta voltar algumas páginas, que a narrativa do que eu acabei de fazer está descrita aqui. Números 14, 40 a 47. No dia posterior, na madrugada seguinte, Números 14, 40, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, o povo: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, nós cometemos pecado. Moisés disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isto não terá sucesso, não vão, porque o Senhor não está com vocês, vocês serão derrotados. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que vocês deixaram de seguir ao Senhor, Ele não vai com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca do Senhor saíram com eles. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram e os perseguiram até Ormá. A força de Israel não era o exército, era o Senhor. A força de Israel não era
o poder bélico, era o Senhor com eles. Sem o Senhor era a derrota. É a derrota uma atrás da outra. Veja que a região Ormá, que eu li aqui em Números 14, é exatamente a região que nós lemos em Números 21, para abrir esta reflexão. Está lá no versículo 3. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. É exatamente o mesmo cenário. Essa batalha aqui é a primeira batalha que Israel vence os cananeus. Israel havia vencido fora de Canaã, sob a liderança de Josué, ainda jovem, com Moisés à frente. Mas quando eles entram na terra, essa é a primeira grande batalha. E está descrito aqui que o povo prometeu 39 anos depois dessa derrota, que nós lemos 39 anos, nós lemos que eles disseram: Senhor, se tu entregares este povo, Números 21, nas nossas mãos, nós os destruiremos totalmente a eles e as suas cidades. Isso aqui é o contexto histórico, para que você tenha uma pegada no contexto complexo de Israel neste momento de entrada da terra. Mas o que deveria ser feito aos cananeus, aos amalequitas? Olha comigo, por exemplo, Números 33, tu abristes aí em 21, basta passar algumas páginas. Números 33, 50 a 56, nós vamos ler. Acompanha. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, derrubem todos os altares idólatras deles, apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra que vocês irão morar. Olha agora, então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. É interessante isso aqui, que Deus não faz acepção. Ele trata o ímpio da mesma maneira que ele trata o povo, se o povo desobedecer. O comando é esse: se vocês não obedecerem, eu vou tratar vocês como eu quero tratá-los. Eu vou tratar vocês como eu quero tratar aos inimigos. A ordem fica bem clara, essa ordem de consagrado, separado para ser destruído. Era chegado o momento do juízo de Deus sobre aquele povo. A ordem fica clara, ainda outra vez, em Deuteronômio 20, por exemplo. De volta, é o próximo livro, Números, Deuteronômio 20. Todos os povos cananeus estavam consagrados ou separados para serem destruídos. Era chegada a hora do juízo de Deus sobre eles. A ordem divina fica clara em Deuteronômio 20. Olha comigo, 20, 16 em diante. Nas cidades das nações que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Isso, se não choca você, deveria. Isso me choca. E deveria chocar você também. O comando aqui é: mata tudo. Tudo que vive, mata. Passa no fio da espada e limpa a terra. Quais eram essas práticas repugnantes que esses povos faziam? Eu não estou querendo justificar Deus, porque Deus não precisa de ninguém para justificar, Ele é Deus. Mas eu queria mostrar para vocês o estilo de vida e o perfil desse povo cananeu.
Antes de falar nisso, de novo, nós devemos enfatizar o óbvio. O homem não é o centro do universo. Eu e você, o ser humano, não é o centro do universo. O centro do universo é Deus. Amém? Faz sentido? Não sei se você gosta disso, mas isso é verdade. O centro do universo não é o homem. O centro do universo é Deus. Deus é Deus. E Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E nenhum homem pode ficar passando juízo sobre Ele. Ah, por que isso? Por que aquilo? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Dizer o óbvio que Deus é Deus. Deus não deve satisfação a ninguém. O ser humano é criatura e Deus é o Criador. Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus e não o homem. Mas eu queria que nós dessemos uma olhada no perfil desse pessoal, as práticas desse pessoal aí cananeu. Dá uma olhada comigo, para começar, em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 9 em diante. Esse texto a gente já citou algumas vezes aqui desse púlpito, mas é uma boa introdução para você pegar o perfil desse pessoal. Deuteronômio 18, a partir do 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes, algumas traduções, as coisas depravadas, as coisas terríveis, que as nações de lá praticam. Quais são elas? Próximo versículo. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho e sua filha. Como é que é, pastor? Exatamente. Aquele povo dava os nenéns ao deus Moloque. Aquele pessoal lá que Deus queria eliminar, oferecia o Jô e a Hadassah no fogo, para ser queimado em oferta ao Deus. E faziam outras coisas que para nós não parecem tão graves, mas que são profundamente ofensivas ao Senhor. Segue lendo comigo. Para nós isso não é tão grave, mas olha como Deus coloca no mesmo patamar. Não que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que haja médium ou espírita que consulte os mortos. Aqui os nossos olhos se abrem para o fato que Deus considera eu ir numa cartomante, dar minha mão para ela ler, equivalente a eu pegar o Jô e jogar no fogo, para ser queimado. É o que diz o texto. Está numa mesma linha. Quem entrega o bebê para ser queimado, morto, vivo, está equivalente à consulta de tarô. Pastor, mas que absurdo é o que diz o texto aqui. Então, o que a gente aprende? Deus detesta qualquer forma de ocultismo. Deus odeia o ocultismo. Você visita a tenda da mãe de Lamari? Isso é repulsivo. Deus odeia isso. Toda forma de prática ocultista que não seja adorar o Deus vivo é detestável e odiável a Deus. Eu me lembro de uma pessoa que muito amei, vou me recusar a dizer o nome, mas que graceja de uma maneira graciosa, falava, olha o horóscopo disso. Deus odeia o horóscopo. Deus odeia toda forma de ocultismo, encantamento, mesa de Ouija, tarô, macumba, candomblé, maçonaria,
Deus odeia tudo isso e considera essas práticas equivalentes a você dar o seu filho no fogo para ser queimado. Isso aqui é uma grande advertência para que a gente se mantenha afastado de toda forma de ocultismo. Quando isso aqui ficou claro para mim, eu não sabia disso, mas uma vez eu estava internado no Hospital São Joaquim com hepatite. Eu era um jovem, devia ter 14 anos, e passou um camarada lendo mão. Eu, ignorante dessas coisas, dei a minha mão para ele ler. Não via mal nenhum, e muita gente que se diz crente como eu, também não vê mal nenhum nisso. Depois que eu entendi esse texto, eu vi que eu pequei gravemente contra Deus. Eu me lembro que o Senhor me perdoa por esse pecado, porque o Senhor não toma por inocente nem aquele que peca inconscientemente. Então, se você cometeu por acaso esse tipo de pecado ou alguma coisa semelhante, você trabalha em jogo de... Você brinca com jogo de espelho, que é uma outra forma de ocultismo, ou carteado para ver o futuro, peça perdão para o Senhor, porque Ele não terá por inocente aquele que pratica essas coisas. Os cananeus estavam atolados em práticas ocultistas. O Senhor, continuando a leitura de Deuteronômio 18, olha o que o Senhor pensa. O Senhor tem repugnância. Algumas traduções, o Senhor detesta quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor seu Deus não permite essas práticas. Os cananeus que habitavam a terra eram politeístas no geral, tendo uma religião identificada com a natureza, e cujo objetivo era ensinarem os homens a cooperarem e controlarem o ciclo das estações, tendo em vista os interesses agrícolas daquela região. Eu vou dar aqui um pequeno contexto pagão daqueles cananeus. O líder principal da religião cananeia era El, H-E-O, a sua principal esposa era Acera. Ele também casou-se com 3 das irmãs de Acera. Dos 70 filhos que gerou, o mais famoso, muito conhecido de vocês, é Baal. Todo mundo aqui que leu o Antigo Testamento já ouviu falar em Baal. El, o Deus principal, matou seu irmão e alguns de seus filhos. Isso aqui é paganismo puro. Cortou a cabeça da filha, castrou seu pai a si próprio e obrigou seus concidadãos a fazerem o mesmo. A irmã e amante de Baal, filho de El, chamava-se Anate. Converteu-se na vil e depravada deusa da paixão e da guerra e lutava contra os inimigos de Baal. Baal era o senhor da terra. Sua esposa Astarote era a personificação do princípio reprodutivo da natureza. Os babilônios chamavam Astarote de Instar. Alguns gregos chamavam de Astarte. Devido ao fato de Canaã ser totalmente dependente da chuva para suas plantações, foi muito conveniente tomar para si o Deus da chuva do povo amorreu. Baal era o deus da chuva dos amorreus, do trovão e da fertilidade. Nada mais conveniente para um povo que vivia da agricultura. Para os cananeus, ouçam, a chuva era o sêmen de Baal caindo sobre a terra, tornando-a fértil como um homem faz fértil uma mulher com seu sêmen. Com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra em forma de chuva, os cultos a Baal concentravam-se na atividade sexual. Então,
vocês imaginam as práticas que rolavam nesses cultos. A gente vai ver daqui a pouco mais detalhes. Mas tendo Baal como Deus, que tipo de perfil, que tipo de caráter tinha no geral o povo cananita? Eu listei aqui 11 aspectos gerais do perfil dos cananitas, e a gente vai passar por cima rapidamente. Eu queria que tu visses algo que não é muito fácil de ver nas Escrituras, que o que está escrito em Levítico 18, 19 e 20, para o povo de Israel não fazer, é exatamente o que os cananeus estavam fazendo. Olha comigo Levítico 18, olha comigo Levítico, volta, Êxodo, Levítico, terceiro livro. Quando alguém disser para ti, olha, o Deus de vocês manda matar todo mundo, você já está tendo uma ideia de quem era que Deus, a quem Deus está fazendo juízo. Olha aqui, Levítico 18, pega aí a partir do versículo 23, a gente vai voltar depois nesse versículo, mas agora, não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Isto é perversão, isso aqui é bestialidade, sexo com animais. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vocês. E a terra se contaminou, e eu visitei nela o seu pecado, e ela vomitou seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, olha só como Deus trata igual, havendo-a contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que a cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor. Alguns dos exemplos, vamos a 11 exemplos do perfil dos cananeus. Eles eram mentirosos e ladrões. Tais em Levítico, só faz avançar para o próximo capítulo. Levítico 19, 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo seu nome, pois profanaríeis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Lembre que o que ele vai estar listando aqui, 18, 19 e 20, é o perfil do que eles estavam fazendo. Não é para vocês fazerem isso. Segundo, eles eram opressores. Levítico 19, 13, próximo versículo. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Terceiro, eles eram zombadores sem misericórdia. Próximo versículo, 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. Eles eram adúlteros. 18, 20, volta para o 18. 18, 20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Salta para o 20, 10. Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Essa prática comum dos cananeus. Eles eram incestuosos. Levítico 18, estás aí no 18. Lança os teus olhos no versículo 14. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. Ela é a mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez. Será prática comum
dos cananeus. Eles eram corruptos, Levítico 19, 15. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e líquidos que sejam justos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu tirei da terra do Egito. O perfil, 7º lugar, eles eram fofoqueiros e davam falso testemunho. Levítico 19, 16. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. 8º, eles eram homossexuais. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Salta para o capítulo 20, Levítico 20, 13, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. 9, eles eram feiticeiros, Levítico 19, 31, acompanha comigo. Não procurareis necromantes, nem adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 20, capítulo 20, versículo 6, acompanha comigo. Quando alguém procurar o necromante, o feiticeiro, para se prostituir, é interessante aqui, para aí, Deus vê o meu relacionamento com uma cartomante como prostituição. Claro, eu não estou tendo sexo com ela, mas pelo fato que espiritualmente a gente está se conectando, Deus vê como prostituição. Interessante como Deus enxerga as coisas. Se alguém, 26, Levítico 26, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. 10, eles praticavam bestialidade, sexo com animais. Levítico 18, 23, não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para se juntar com ele, é depravação. Salta para o 20, eu penso que isso aqui é verso 5, estou em dúvida se é 5 ou 15. Se também um homem se juntar com o animal, será morto, e matarás o animal. É versículo 15 ou é versículo 5? 15, né? Então tá, 15 e 16. Se uma mulher se chegar a um animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Isso era a vida dos cananitas. Isso aqui era o dia a dia dos cananitas. E por fim, eles praticavam sacrifício humano. Nós já lemos Deuteronômio 18, 9 a 12. Eu vou ler numa outra versão, tu acompanhas na tua versão. Eu vou ler aqui na NVI. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos. Eu me lembrei aqui nessas esquinas que tive o despacho, né? Dia de sexta-feira. Não tolerem quem faz despacho, nem aquele que invoca o espírito dos mortos. Isso aqui é espiritismo. O Senhor detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos enquanto vocês vão tomando posse dela. Vale enfatizar que o Deus dos amonitas era Moloque. Os cananeus tinham como prática religiosa o sacrifício de crianças imoladas na chama. Moloque era um deus de metal enorme, grande, e tinha um buraco na barriga dele, e as mães jogavam os nenéns enquanto os tambores eram rufados para que o som do berro das crianças não fosse ouvido. A religião cananeia era grosseiramente sexual e perversa e requeria no culto o serviço de homens e mulheres prostitutos disponíveis para o sacerdote. O adorador de Baal tinha que copular com vários desses sacerdotes. A religião dos cananeus era mais pervertida sexualmente, moralmente depravada e sangrenta de toda a história antiga. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstram um princípio básico de julgamento divino.
Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus segue lugar ao juízo. Deus já tinha aplicado esse mesmo princípio no dilúvio, lembram? Lembram lá do dilúvio? Quando Deus pacientemente esperou, aí a gente lê, por exemplo, em Gênesis 6. Gênesis 6, o povo fica terrível, cada vez vai de mal a pior. De volta comigo para Gênesis 6. Gênesis 6:5, uma das passagens mais tristes da Bíblia. Viu o Senhor, Gênesis capítulo 5, versículo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi ficando terrível. E por causa disso, 7, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então, quando o juízo de Deus chega num ponto que a coisa fica insustentável, então ele resolve limpar tudo. Um outro exemplo disso, e os teólogos chamam isso de juízos ilustrativos. Juízos ilustrativos são momentos que Deus julga. Depois de muito esperar, depois de ter paciência, Deus julga para mostrar o que Ele pensa para nós a respeito de determinado assunto. Por exemplo, o que Ele pensa de hipocrisia na igreja, Ananias e Safira, Atos 5, 1-11. O que Ele pensa de imoralidade sexual, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24 e 25. E por falar em Sodoma e Gomorra, quando consideramos a paciência e misericórdia de Deus, é importantíssimo que você saiba que antes de Deus mandar Israel invadir a terra, ele havia esperado 400 anos pacientemente que o povo cananeu se arrependesse. Você sabia disso? Deus havia esperado 400 anos para que o povo se arrependesse, porque Deus é misericordioso. Pastor Raik, onde é que está escrito isso? Quando da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus diz a Abraão, na 4ª geração, Gênesis 15, se você quer saber onde está escrito isso, Gênesis 15, 16. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Na 4ª geração, tornarão para aqui, depois de serem escravos, porque não se encheu ainda a medida dos pecados dos amorreus. Como não se encheu depois de Sodoma e Gomorra terem feito tudo que fez? Isso, eu ainda estou esperando que depois do que eu fiz com Sodoma e Gomorra, eles se arrependam. 400 anos de espera. Isso mostra que Deus é misericordioso. De que forma nós podemos aplicar este princípio consagrado à destruição para as nossas vidas? Nós vimos que Deus manda limpou no dilúvio, mata tudo. Nós vimos que no caso das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus eliminou tudo, limpa tudo, acaba com tudo. Nós vimos, no caso dos cananeus, que Deus manda Israel entrar e limpar tudo, acaba com tudo. Como que eu aplico esse princípio de radicalidade? E talvez essa seja a melhor palavra. Como que eu aplico esse princípio de radical para a minha vida como crente do Novo Testamento? Nós não estamos mais na antiga aliança. Os nossos inimigos não são físicos.
Nós não lutamos mais contra carne e sangue. Nós lutamos espiritualmente. Pois muito bem, o que é que eu tenho que lutar e ser radical? Alguém mata essa? Contra o pecado. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca e lança fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqueles pogrões, aqueles genocídios, eles eram uma imagem física da realidade da luta nossa contra o pecado. Da mesma maneira como Israel tinha que ser radical e limpar, matar tudo, da mesma maneira eu e você temos que ser radical e lutar com unhas e dentes contra todo o pecado, sem deixar nenhum vivo. Faz sentido, meus irmãos? Essa é a lição que nós aprendemos, essa é a aplicação prática para as nossas vidas. E que aplicação prática importante? A nossa sociedade está doente devido à erotização geral dos meios de comunicação, cinema, internet, revistas, televisão, tudo está erotizado. É ou não é? Tudo está erotizado. Você não pode mais fazer uma pesquisa bíblica. Alô, uma pesquisa num site bíblico, você está vendo lá o versículo, de repente surge uma imagem de uma mulher seminua, do TikTok, não sei de onde. Nós estamos numa luta cruel, e nós temos que ser radical. Você tem que ser radical como eu. Nós temos que consagrar a destruição, todo o pecado nas nossas vidas. E aí, à medida que cada um de vocês vai tomar, à medida que eu vou tomar, talvez seja diferente da sua. Talvez você seja mais forte em alguns pontos, talvez eu seja mais forte em outros, mas é uma decisão pessoal. Vou dar um exemplo que não está aqui no meu script. Isso aqui é um exemplo pessoal. Você não precisa aplicar para você. Você não precisa fazer a mesma. Aliás, eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu vou dar 2 exemplos pessoais que eu fiz na minha vida, buscando lidar com o pecado. Há muitos anos, há 2 décadas, eu não tenho televisão. A televisão é pecado? Não. Mas eu me sentia tentado em momentos neutros. Por exemplo, eu estou assistindo um jogo de futebol, isso aqui é só um exemplo, eu estou assistindo um jogo de futebol aqui, aí de repente a bola sai, enquanto o cara pega a bola para bater a lateral, aparece uma imagem imunda qualquer, não tem nada a ver aquilo com... Então, para que eu não seja tentado com os meus olhos, eu digo, não quero televisão na minha casa. O que eu estou dizendo talvez não se aplique para você. Talvez você seja mais forte do que eu e tenha melhor controle do que eu, tudo bem. Mas isso é uma decisão que eu tomei para a minha vida, para que eu cresça e para que eu não tenha empecilhos. Talvez não se aplique para você, repito. Vou dar um outro exemplo de uma decisão que eu tomei e que perfeitamente não se aplica talvez a você. Depois da minha, não muito depois, uns 3 ou 4 anos, depois da minha conversão, eu resolvi, de livre e espontânea vontade, consagrar a destruição, a pilha de biografia, disco, cassete, um bocado de coisa que eu tinha que me custou uma fortuna. Eu tinha importado, naquela época era LP, eram uns discos, vinil preto, bolacha, e também já tinha fita cassete também, talvez muitos aqui nem saibam o que é isso, a fita cassete que a gente gravava a música. Eu fiz uma pira no quintal, toquei, consagrei para destruição aquilo tudo, não quero mais.
Ah, pastor Raik, eu não tenho problema. Perfeitamente. O que eu fiz talvez não se aplique para você. Você talvez não tenha problema. Mas aquilo estava atrapalhando a minha vida. Aquilo não estava me edificando mais. E aqui e acolá, com aqueles discos lá em casa, eu tinha Zeppelin, eu tinha Deep Purple, eu tinha rock pesado de toda a natureza, eu me sentia tentado a ouvir de novo. Então, eu resolvi consagrar toda a destruição. Foi uma libertação da minha vida. Graças a Deus, foi uma libertação. E aí, cada um de vocês vai tomar a decisão que você achar melhor. Ah, pastor, eu já ouvi. Ah, pastor, isso é muito radical. Eu já ouvi da boca de irmãos. Isso é muito radical. Talvez você consiga conviver melhor com coisas que não lhe tentam do que eu. Talvez eu consiga conviver com outras coisas que tentam você e eu posso conviver. Aí cada um de nós vai tomar a decisão que for melhor para o seu crescimento espiritual. A pergunta que vai interessar é: você não deve permanecer com coisas que te favorecem ao pecado. Esse é o ponto. Você não deve tolerar na sua vida coisas que tentam você e que você tem dificuldade para vencer. Faz sentido, meus irmãos? Você entende o que eu estou dizendo? Se determinada coisa não é um problema, perfeitamente usa. Deve haver na vida cristã liberdade para cada um de nós. O universo de liberdade vai variar muito. Aquilo que não é um direto pecado, de repente você convive, eu não. De repente eu convivo, você não. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ser radicais no sentido de impor princípios que eu tomo para mim, impor na vida de você. Não podemos fazer isso. Mas nós todos devemos crescer em santidade. Por último, quem diz o que é certo e que é errado é Deus, não o homem. Cuidado com hábitos, costumes, práticas aceitáveis que levam ao pecado. Os cananeus tinham que ser destruídos, assim como os israelitas também foram destruídos. Vocês sabiam disso? As tribos do norte, em 722, Deus passou no fio da espada Samaria e as 10 tribos do norte. E depois, em 586, Benjamim e Judá foi também passado, porque fizeram as mesmas práticas que os cananeus estavam fazendo. Então Deus nos trata tudo igual. Busquemos santidade. Não brinque, e eu termino, não brinca com pecado na tua vida. Busca extirpar, destrói, luta para destruir o pecado. É assim que eu vivo. Eu espero que você também viva a sua maneira, buscando destruir o pecado na tua vida. Pai, fala aos nossos corações. Abre, Pai, os nossos corações para entendermos a tua palavra. Me ajuda a começar de mim, tão fraco, pequeno. E os meus irmãos, aqueles que desejam crescer, que desejam ser mais santos, mais puros, nos ajuda a ser radical na destruição de tudo que nos separa de ti. Me ajuda meus irmãos, eu peço, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.